Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viena Cidade do Desporto. Estamos de regresso depois de 2 semanas de paragem, por razões que têm a ver com a passagem do ano, com o Natal e com a passagem do ano, e regressamos agora em 2026 para, como sempre, fazermos a atualização daquilo que é o momento das diversas modalidades, com destaque para o futebol, e hoje com um convidado especial. Rogério Amorim é nosso convidado nesta emissão do Viena Cidade do Desporto, treinador de futebol, nesta altura sem estar a trabalhar, mas é um observador atento daquilo que são as diferentes competições que nós temos vindo a falar ao longo destas emissões do Viena Cidade do Desporto. Já vamos conversar com Rogério Amorim. Para já, e como acontece habitualmente, fazemos aqui uma passagem pelas diferentes modalidades de alta competição, onde estão equipas e clubes de Viana do Castelo em competição. Começamos pelo hóquei em patins. A Juventude de Viana perdeu ao fim de 11 jogos, sempre a vencer. A formação liderada por André Torres jogou na passada terça-feira no Porto, mais concretamente em Fanzeres, e perdeu frente à equipa do Porto B por 4-2. Primeira derrota da Juventude de Viana, primeiros pontos perdidos neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão, numa jornada onde a equipa da Académica de Coimbra foi ganhar Oliveira das Meias por 2-1, e o Valongo B e o Barcelos B empataram a 3 golos. São as equipas que estão nos primeiros lugares da classificação deste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de hóquei em patins. Continua a ser liderado pela Juventude de Viana, apesar desta derrota, uma vantagem para já confortável, 33 pontos para a Juventude de Viana. O Porto B na segunda posição com 26, depois o Valongo B com 23 e a Académica de Coimbra subiu ao 4º lugar com 22 pontos, a 11 de diferença da Juventude de Viana. Uma grande campanha por parte da formação de Viana do Castelo, que esta derrota não vem de alguma forma trazer nada de negativo. A Juventude de Viana continua em condições de poder assegurar, eu diria que com alguma tranquilidade, o regresso à primeira divisão. Para este sábado não há campeonato, mas regressa à Taça de Portugal. Já amanhã, sábado, vamos ter os 16avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins, com a Juventude de Viana a jogar no pavilhão Janatário a partir das 21h30, frente ao Sporting de Tomar, equipa da primeira divisão. O Tomar que ocupa o 6º lugar com 16 pontos. É também o regresso de 2 jogadores que estiveram nos últimos anos em Viana do Castelo, André Centeno e Remy Herman. São 2 jogadores da equipa do Sporting de Tomar que regressam então amanhã, sábado, ao pavilhão Janatário para este encontro dos 16avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. O campeonato regressa apenas no próximo dia 17 de janeiro, ou seja, de amanhã a 8 dias, com a Juventude de Viana a fechar a primeira volta em casa frente ao Termas, jogo marcado para sábado às 21h30, mas para já, então, atenções voltadas para a Taça de Portugal e para esse jogo de amanhã frente ao Sporting de Tomar. No voleibol, também regressou no arranque de 2026 o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de séniores masculinos. Na 15ª jornada, a equipa do Voleibol Clube de Viana foi até ao Algarve ganhar ao Albufeira por 3-0, com parciais 17-25, 17-25 e 14-25. Vitória tranquila para a formação de Viana do Castelo, que está no 4º lugar com 31 pontos, em menos um jogo, numa classificação que é liderada pelo Oeiras com 34 pontos, com o Ginástica em segundo com 33 e os Moris na terceira posição com 32 pontos. Espera-se recuperar da equipa de Viana do Castelo nesta fase final do campeonato, de forma a poder lutar também pelo regresso à primeira divisão nacional. Já este sábado, ou seja, amanhã, vamos ter jogo para a jornada 16. A formação do Voleibol Clube de Viana recebe o Ruínas a partir das 4 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior. Em séniores femininos, também Campeonato Nacional da 2ª Divisão, jogou-se no passado fim de semana a 15ª jornada, a primeira de 2026. As marujas receberam e venceram o Guifás por 3-7-1, com derrota no primeiro set por 19-25, mas depois vitórias por 25-18, 25-21 e 25-14. A equipa feminina do Voleibol Clube de Viana ocupa o 6º lugar com
23 pontos, 7 vitórias e 8 derrotas nos jogos realizados até ao momento. Na 16ª jornada marcada já para este fim de semana, domingo, jogo no pavilhão de Santa Maria Maior, domingo às 5 da tarde, as Marujas recebem o Clube Desportivo da Póvoa. No futsal, Liga Placar Feminina, também se jogou no arranque de 2026 a 12ª jornada, com uma importante vitória do Santa Luzia, foi ao sul do país ganhar ao Atlético por 3-2, uma vitória importante para a formação de Viana do Castelo. Nos restantes jogos, destaque para a derrota caseira do Casa do Povo de Freixo, ou da Casa do Povo de Freixo, por 3-1 frente ao Árvore. O Benfica ganhou no pavilhão dos Leões de Porto Salvo por 3-1 também, e o Nuno Álvares venceu no pavilhão do Futsal Feijó por 1-0. O Benfica continua a liderar com 36 pontos, soma por vitórias os 12 jogos realizados neste campeonato. A segunda posição para o Nuno Álvares com 33, o terceiro lugar é para o Leões de Porto Salvo com 27 pontos. O Santa Luzia igualou o Atlético no quarto lugar com 16 pontos, a subir a formação de Viana do Castelo até ao quarto lugar do campeonato. Espera-se também um 2026 com melhores resultados para a formação de Viana do Castelo. Quanto à Casa do Povo de Freixo, está no 10º e último lugar, com apenas um ponto somado, tem um empate e 11 derrotas nos 12 jogos realizados até o momento. Já amanhã, sábado, teremos então a jornada número 13. O Santa Luzia joga a partir das 6 da tarde no pavilhão José Natário, frente ao Futsal Feijó, um jogo em que a equipa de Viana do Castelo é claramente favorita. Quanto à Casa do Povo de Freixo, vai jogar no terreno do líder, o Benfica, jogo marcado para amanhã, sábado, a partir das 19 horas. Deixamos também aqui uma nota para o basquetebol, Campeonato Nacional da Primeira Divisão, onde está a equipa do Clube de Basquete de Viana, que na 11ª jornada, realizada já no final de 2025, perdeu em casa frente ao Gaia por 56-54. Esteve prestes a conseguir a sua primeira vitória no campeonato, a formação de Viana do Castelo. A verdade é que perdeu este jogo por apenas 2 pontos. A equipa de Viana do Castelo, que estreou o seu jogador norte-americano, DeAndre Anderson, com 25 anos, jogou 10 minutos, fez 4 pontos e pode ser também uma arma importante para aquilo que resta desta primeira fase e depois para a fase de manutenção neste Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Basquetebol. Na oitava e última, ou melhor, a equipa do Clube de Basquete de Viana está no 8º e último lugar da classificação. Tem, nesta altura ainda, todas as condições para poder assegurar a permanência neste campeonato. Recordo que este fim de semana vamos ter a jornada número 12, jogo marcado para domingo, jogo frente ao Póvoa Sub-23, jogo marcado para domingo às 18h45, no pavilhão Fernando Linhares de Castro, na Póvoa de Varzim, um jogo complicado frente ao líder da classificação, mas ainda assim com a perspectiva de que a formação de Viana do Castelo consiga melhorar os seus resultados naquilo que resta desta temporada 2025-2026. Feito o balanço por estas modalidades, já a seguir vamos então entrar no futebol e vamos conversar com Rogério Amorim, que é o nosso convidado desta emissão do Viana, Cidade do Desporto. Viana, Cidade do Desporto. Vamos então avançar para o futebol. Vamos falar do Campeonato de Portugal, também dos campeonatos distritais, nomeadamente a Primeira Divisão, que terminou já a sua primeira volta. Um campeonato que está ao rubro, nesta altura, com o Castelense na liderança do campeonato. Vamos também falar um pouco da Segunda Divisão Distrital, com Rogério Amorim, que é o nosso convidado. É um treinador de futebol que nesta altura, há 2 anos, não está a trabalhar, mas não deixa de ser um treinador de futebol. Rogério, muito boa noite, muito obrigado por estares connosco. Estes 2 anos, praticamente sem trabalhar, tem-te permitido, digamos assim, olhar um bocadinho de outra forma aquilo que é o futebol, os diversos campeonatos, e nos últimos anos os teus projetos têm sido vários, digamos assim. Como é que olhas nesta altura para as competições e de que forma é que um treinador habituado a trabalhar, digamos, dentro do campo se vê agora neste papel de observador, digamos assim? Bem, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite.
És a primeira pessoa que me faz regressar de facto um pouco a estas lidas do futebol. Estava completamente afastado no dia a dia, naquilo que são as funções de um treinador de futebol. E também tem esta que de vez em quando é solicitado para falar com a imprensa. Eu também daí está parado já há cerca de 2 anos. Agradecer também à Rádio Jeise e cumprimentar e desejar a todos vocês um bom ano, e aos ouvintes também, um ano de 2026, principalmente a uma malta que está ligada ao futebol, que consigam neste ano atingir todos os seus objetivos. Bem, é verdade que estou parado há 2 anos, não treino, mas o futebol não saiu de mim, não consigo estar um fim de semana ou durante muito tempo sem ter presença num campo de futebol, e muitas vezes mais que uma vez por semana. Tenho acompanhado, por razões familiares, a equipa que mais o tenho acompanhado nestes últimos anos é o Castelense, porque joga lá o meu filho e sempre que posso acompanho. Tenho visto também alguns jogos do Campeonato de Portugal, menos, e sempre com o Vianense, obviamente. Já não entro em grandes loucuras para grandes locações para ir a grandes jogos, tendo aqui na região as equipas que nós mais gostamos, e sempre que possível também vou vendo, embora não com tanta regularidade como neste caso o Castelense. E aquilo que vejo, não sei se queres começar pelos campeonatos nacionais. Iríamos para já olhar um bocadinho para o Campeonato de Portugal, até porque há aqui uma questão que tem a ver com as tuas ligações, digamos assim. Por exemplo, neste caso, há 2 clubes que estão a competir na Série A, que é o Desportivo de Monção e o Sport Clube Vianense. O Monção, penso que foi o teu primeiro projeto, digamos, desportivo. Pelo menos estava aqui a olhar para o teu currículo, digamos assim, já há muitos anos. Terá sido o Monção um dos primeiros clubes onde trabalhaste quando começaste a treinar. E foi também, digamos, quase o Monção o último clube, porque tiveste uma ligeira passagem pelo Forjães. Sim. Na época a seguir à subida do Monção, mas o Monção acaba por ser também um clube por onde passaste em diversas fases desta tua carreira, e até porque o Monção está numa situação muito complicada nesta altura em termos de classificação, quando vamos arrancar para a segunda fase do campeonato. E tu já passaste um bocadinho por essa situação exatamente no ano em que sobes o Monção e depois acabas por não completar a época. Achas que ainda é possível o Monção conseguir evitar a descida nesta altura, olhando para aquilo que é a sua posição na classificação? Sim, antes de mais fazer uma pequena correção. Quando treinei, quando cheguei pela primeira vez ao Desportivo, ao Monção, quem passa pelo Monção acaba sempre por chamar Desportivo ao clube, que é assim que eles lá gostam que seja apelidado, Desportivo Monção. Foi na época, penso que 99, 2000, ou 98, 99. Sim, penso que foi mais ou menos por aí. E foi já na antiga terceira divisão nacional. Portanto, antes disso tinha um percurso já de campeonato distritais, já tinha subido o Neves e tinha participado um ano na terceira divisão. Portanto, esse ano de Monção foi o meu segundo ano de terceira divisão, e fizemos uma época muitíssimo boa, na altura lutar pela subida até a última jornada. Os Vianenses recordam perfeitamente, foi no ano em que o Vianense foi campeão nacional, foi nesse ano em que subiu o Vianense e o Joane, e nós ficámos em terceiro lugar, então andámos ali com o Joane até a última jornada a lutar pela segunda posição. Portanto, aí é verdade que o Monção projetou nos campeonatos nacionais, ajudou a projetar bastante nos campeonatos nacionais, e desde aí o meu percurso foi quase todo ele nesses campeonatos, e depois regressei ao Monção ultimamente numa situação extremamente complicada, em que o clube estava para descer a divisão na distrital, com muitos problemas. Eu também com alguns problemas, na altura por acaso lembro que estava com problemas de saúde e não queria aceitar aquele projeto, mas cedi às pressões feitas por um grande amigo, que na altura era o presidente do clube, e fui lá tentar ajudá-lo. E depois, com o passar do tempo, e entretanto meteu-se a pandemia também no meio, acabámos por levar o clube novamente aos campeonatos nacionais, depois de 24 anos sem ter conseguido um título distrital.
o que foi uma coisa muito boa. O clube cresceu imenso e depois não cresceu o suficiente para estar a competir nos campeonatos nacionais da forma como a maior parte dos clubes que lá estão tem. Não têm condições materiais, não têm condições físicas, falta ali muita coisa, apesar de haver promessas por parte da autarquia de melhorar esse aspecto, mas o que é certo é que ainda hoje essas condições não existem. Portanto, aquilo que está a acontecer esta época com o Desportivo de Monção, apesar de eu não ter visto nenhum jogo, foi a única equipa aqui do distrito que eu não consegui ver nenhum jogo este ano, e Limianos também só vi o último jogo, que foi precisamente com o Derby, com o Vianense. Foi um belíssimo jogo. Acho que pelo menos terá sido os melhores minutos que vi do Vianense esta época, nos minutos iniciais. Gostei muito, mas depois as coisas não correram tão bem, e gostei também muito da equipa do Limianos, não é por acaso está em primeiro lugar. E portanto, o que me parece é que o Desportivo, enquanto não resolver esses problemas, tem um campo de relva natural onde não é possível no inverno praticamente treinar, e estamos nessa fase, e acredito que o Paulo terá tido muita dificuldade em preparar a equipa de semana a semana com as condições que tem. Tem um campo péssimo, aquilo até se calhar não se deveria considerar um campo de futebol, com um sintético mais parece uma alcatifa, com dimensões reduzidas, ainda tem que dividir o campo com as camadas jovens. Portanto, as condições não são nada abonatórias para uma equipa que quer ter algumas... E este nível já começa a ser escasso, digamos assim. Muitas das equipas que estão no campeonato nacional, inclusive o Vianense, o Limianos, trabalham de dia, têm todas as condições, e o Desportivo deve... Portanto, será uma tarefa muito complicada para o Monção. Acho que sim, acho que vai ser muito complicado. Está, não sei se a 9 pontos da linha d'água, e portanto, faltando 13 ou 14 jogos. 13 jogos. É muito difícil, pois não é só uma equipa, são várias. São 5 ou 6 equipas ali na luta, e oxalá consiga. Eu acho que até tem ou pelo menos aquilo que me dizem, tem um grupo de jogadores até engraçado, mas não há milagres. O trabalho é necessário, e o trabalho de qualidade também é necessário. E eu acho que o Desportivo não tem condições de oferecer qualidade no trabalho à sua equipa sénior. E, portanto, prevejo muita dificuldade, obviamente, para o Desportivo. O Vianense é outro clube onde o Rogério trabalhou, penso que em diversas fases. 2001, 2002, só eu, no ano em que subimos divisão. Teve 2 ou 3 passagens em épocas diferentes pelo Vianense. E algumas com resultados até positivos. A equipa conseguiu alguns bons resultados, sobretudo olhando para aquilo que era o objetivo, que era manter o clube no campeonato de Portugal, também na antiga terceira divisão. Sente que poderia ter ido um pouco mais além no Vianense, ou também o clube na altura não estava preparado para chegar, digamos, a outros patamares? Não sei, a primeira época no Vianense, penso que terá sido 2001, 2002, só o erro. Foi quando ainda conseguimos fazer um campeonato de terceira divisão muito bom, fomos campeões da Série A e subimos divisão à segunda divisão nacional. Nessa altura já foi poucos anos depois que o Vianense foi campeão nacional, cerca de 2 anos ou 2 ou 3, já não me recordo, e o Vianense já tinha condições na altura, senão não conseguíamos, mas recordo que na altura foi necessário fazer uma equipa com jogadores à base do distrito. Só íamos buscar jogadores fora do distrito para aquelas posições em que não conseguíamos completar o plantel. E fomos 1 ou 2 jogadores, não eram muitos. E mesmo assim havia algumas condições e conseguimos fazer uma excelente época e subimos divisão, mas já estava naquela fase Vianense que pouco a pouco veio-se a sentir, até hoje se calhar, com muitas dificuldades em dar condições aos bons atletas para fixá-los aqui, e depois não correu bem na segunda divisão, é verdade, e depois mais tarde regressei mais uma vez, e também com as condições ainda cada vez mais precárias, com muita maior dificuldade, quer em termos físicos, quer também em condições para os atletas, e foram anos difíceis, mas ainda conseguimos fazer
alguma coisa pelo clube, lutando sempre muito, com muitos problemas. A última época que estive no Vianense, esteve, acho eu, se a memória não me atraiçoa, estive sem receber o tempo todo que lá estive a trabalhar, foi muito difícil. Foi muito difícil. O Rogério está na época em que o Vianense depois acaba por descer, e quando há a entrada do investidor, que não era um investidor, que é do César Boaventura na altura. Muitos investidores. Foram tempos complicados. Foi muito difícil. Não sei se queres falar sobre isso, ou se tens alguma coisa. Não. Porque na altura houve ali claramente a tentativa com a entrada na altura do César Boaventura, de mudar ali algumas coisas, e depois houve muitos jogadores que saíram, mas antes de saírem os jogadores, saiu o Rogério Amorim. Eu não tenho muito a dizer, quer dizer, o que é que eu vou falar? Houve tanta coisa nesse ano, que muita coisa mal feita, outras pessoas que lá estavam, teve lá muita gente com muita vontade em puxar o clube para cima, mas não existiam condições, e por isso qualquer pessoa que aparecesse no clube com algum dinheiro, supostamente algum dinheiro, era logo aceito e era bem-vindo, porque fazia falta, era uma das coisas que fazia imensa falta. Esse senhor que eu vou falar foi um dos que apareceu, e na altura até trouxe bastantes jogadores, e até jogadores com qualidade. Depois de eu ter saído, acho que ele também saiu, e também saíram parte dos jogadores, mas houve muita coisa mal feita, e alguma delas perdeu tudo e está praticamente esquecido, mas algumas destas situações foram feitas de má fé e por pessoas que não tinham... Mas sentiu que na altura que houve a intenção de colocar aqui... Não vou por aí, se calhar houve alguma intenção. Houve uma fase da época, pouco antes de sair, que senti que as coisas estavam a ser preparadas para aquilo que aconteceu, mas eu fazia sempre o meu trabalho, e lembro nessa altura, evitei pelo menos 2 greves de jogadores que iam fazer greves, porque também não recebiam, e estava o caos completo, houve situações que... Foi a época mais difícil das que trabalhou no Vianense? E se calhar fora do Vianense foi das mais difíceis, foi mesmo muito, muito difícil. Chegou a vir o presidente da mesa da Assembleia, na altura era o Aristides, ao balneário, falar com os jogadores, a pedido do capitão de equipa, que eu nem sabia que aquilo vinha, coisas extremamente caricatas e confusas, e que nós não... E depois aquilo chegou a determinada altura que já toda a gente se metia em tudo, e os jogadores que são para treinar e para jogar às vezes metiam-se em coisas que não era a função deles, e ao contrário também, muita confusão, uma época extremamente difícil, e que depois acabou por acabar da forma como nós todos sabemos, infelizmente. Agora não me peça para falar em pessoas, e nem é esse o objetivo. Provavelmente também eu tive alguma responsabilidade naquilo tudo. Sei que lutei imenso nessa fase, e isso foi só nessa época, já vinha da época anterior, e o Vianense realmente passou por situações inenarráveis. Um clube, eu em 2001, 2002, quando cheguei ao Vianense, encontrei o melhor clube que tinha treinado até então, um clube com algumas dificuldades, mas um clube organizado, um grande clube, como toda a gente aqui em Viana gosta de falar do Vianense, com a grandeza que ele tem, com a história que tem. Não deixa de ser um grande clube, mas houve momentos da sua história, e eu passei alguns deles que foram de muita dificuldade. Não vamos ter muito tempo para falar disso, mas não poderíamos deixar de fazer esta passagem entre as muitas que o Rogério Amorim teve pelo Sport Clube Vianense. Também não poderíamos deixar de falar aqui do Limianos, que curiosamente foi dos clubes do distrito, dos maiores clubes do distrito, digamos assim, um dos que nunca treinou. Mas o Limianos tem tido um crescimento muito sustentado, arranca para esta segunda volta como líder do campeonato. O Rui Carvalhal já o disse várias vezes, que o Limianos não é candidato à subida, não tem condições para subir, mas a verdade é que dentro do campo a equipa vai fazendo pela vida. E de facto o Limianos é um clube que tem crescido muito nos últimos anos.
Sim, sente-se isso, principalmente em termos competitivos, sente-se isso. Eu não sou um grande não acompanho muito o Limianos, sempre que posso também vou lá ver, também não é longe, vou lá ver uns jogos, e é uma equipa aqui do distrito, eu gosto de estar mais ou menos a par do que se vai fazendo. Acho que o Rui Carvalho está a fazer épocas fantásticas no Limianos, e desse ponto de vista competitivo, o ano passado parece-me que não correu tão bem, mas os últimos anos tem apresentado neste campeonato, que não é um campeonato fácil, sempre uma equipa para lutar pelos primeiros lugares, e este ano mais uma vez conseguiu isso. Provavelmente uma das razões que eu vejo que poderá ser alguma estabilidade naquele clube, quer diretiva, quer em termos técnicos também, e também uma boa formação, sente-se, porque aquela equipa do Limianos que eu via há 15 dias, ou por aí, há 3 semanas, vi muitos jogadores de Ponte Lima, muitos jogadores oriundos da formação do Limianos, e depois, como é evidente, não dá para ter o plantel todo da formação, mas vão cirurgicamente contratar jogadores que eles sentem que fazem falta, e vão, quando há essa estabilidade, quando há passagem de uns anos para os outros, por exemplo, com a mesma equipa técnica, é mais fácil de melhorar, sem mexer muito, de melhorar no plantel. Eu acho que o Rui tem tido inteligência para fazer isso, tem feito com muito sucesso, e a direção tem-lhe dado também a estabilidade para que ele consiga fazer isso. Acho que a estabilidade é importante. E quanto ao resto, não sei se gastam muito, se gastam pouco, se têm muitas ou poucas condições. Condições, parece que o estádio é o mesmo, não é? Só tem aquele campo. Fala-se, ouvi agora. Há um novo projeto que vai nascer no novo estádio. Em termos de balneários, eles melhoraram bastante, que aquilo também não. Eles há meio de anos atrás não tinham as condições que têm hoje. Hoje têm instalações muito boas, muito dignas. E, portanto, é um clube que está em franco crescimento, e ainda bem, aqui para o distrito. Muito bem, está feita esta passagem pelo Campeonato de Portugal, só para dizer que o campeonato regressa então este fim de semana, e vamos aqui rapidamente lembrar que os jogos vão ser realizados amanhã, sábado. O Vianense joga em Chaves, frente ao Chaves B, a partir das 3 da tarde. Jogo importante para o Sport Clube Vianense, na tentativa de se aproximar dos lugares da frente, mas também para tentar fugir aos últimos lugares, porque há aqui um equilíbrio muito grande, e o Vianense, nesta altura, no 7º lugar, com 17 pontos, está, eu diria, apenas com 2 pontos de vantagem para a equipa que está no primeiro lugar abaixo da linha de água, que é o Brito. Portanto, há aqui muita proximidade entre as equipas. O Monção joga com o Brito, mas apenas no domingo às 3 da tarde, quanto à formação do Limianos, joga também amanhã em casa frente ao São Martinho, um adversário que lhe pode permitir, digamos assim, manter-se na liderança deste Campeonato de Portugal. São jogos para acompanharmos amanhã, sábado. Com a nossa tarde desportiva, vamos ter relato do jogo entre o Desportivo de Chaves B e o Sport Clube Vianense, e vamos também acompanhar todos os restantes jogos desta jornada número 14, a primeira da segunda volta do Campeonato de Portugal. Avançamos agora para falar um bocadinho dos campeonatos distritais, porque, já que o dissemos, e há pouco o Rogério também confirmou isso, sobretudo a primeira divisão vai acompanhando um pouco mais, nomeadamente a equipa do Castelense, e até porque o Castelense é claramente a grande surpresa deste campeonato. Eu falei esta semana com o Américo Araújo, e brevemente vamos tê-lo aqui também para falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o trajeto. Hoje não dava, mas vamos em breve ter essa oportunidade de falar com o Américo Araújo, que é um treinador que ele não é de cá, é da Póvoa de Varzim, mas tem feito um trabalho fantástico no Castelense. O ano passado o Castelense terminou em 4º lugar, este ano acaba a primeira volta em 1º, num campeonato muito equilibrado. Já vamos falar sobre o campeonato, mas para já, até porque o Rogério já fez aqui, digamos, essa declaração de interesses, tem acompanhado mais o Castelense, porque tem o filho a jogar no Castelense, aliás, é um dos capitães, é um dos jogadores que está há mais tempo no Castelense. Aliás, alguém ligado ao Castelense dizia-me ainda esta semana, tive a ocasião de falar com uma pessoa ligada ao Castelense, que o grande segredo do Castelense é exatamente o espírito do grupo daquela equipa, e muito baseado exatamente nos jogadores que estão lá há mais tempo, como é o caso do Rogério e de outros jogadores que estão no clube há muitos anos, e que suportam um bocadinho aquilo que é o trabalho que está a ser feito. Conhecendo, e se calhar conhece melhor o Castelense do que as outras equipas, esse é de facto o segredo para termos uma equipa como o Castelense na liderança do campeonato, quando há outras equipas com projetos muito mais ambiciosos? Sim, sem dúvida. Acho que se não for
o maior suporte daquela equipa é seguramente um fator importantíssimo. Só para teres uma ideia, eu posso lhe dizer que o meu filho todos os anos tem propostas para sair do Castelense e algumas delas boas propostas, e tem até treinadores que são amigos dele que o querem sempre levar com ele, e ele não sai porque gosta imenso daquilo, e portanto, e como ele, existem outros jogadores nesta situação. Não sei o que é que eles lá fazem, mas o que sei é que o grupo, parece que para quem está de fora a assistir, eu não frequento o Castelense por dentro, vou ver os jogos por causa do meu filho, como disse há bocado, mas sente-se que há ali uma união e um grupo muito forte, muito coeso, muito solidário, trabalham imenso durante os 90 minutos, e não sendo uma das equipas que está mais bem apetrechada em termos de qualidade no seu plantel, mas é de facto uma equipa que bate-se com as melhores, e se calhar é uma das melhores equipas nesse aspecto, na entrega, na luta, na solidariedade dentro do campo. São pessoas, sente-se que são jogadores, e a estrutura toda do clube, mesmo os diretores, dirigentes, têm uma massa adepta muito fiel, não são muitos, mas são fiéis, vão para todo lado acompanhar o clube. Existe ali de facto um clube com algo de especial que lhes permite fazer isto que estão a fazer e que têm feito nos últimos anos. Obviamente a equipa técnica tem muita influência nisto, tem peço desculpa, tem também muito mérito da forma como aborda os jogos e como põe aquela equipa a jogar, mesmo nesse aspecto da entrega, na união, que às vezes as coisas nem saem nada bem. Eu recordo que ainda num dia destes estava a ver o jogo na bancada e alguém ao meu lado, com muita piada, achei bastante piada aqui, alguém ao meu lado dizia assim: bem, está uma bola de futebol dentro do campo, mas se tivesse uma bola de rugby era igual, ninguém notava a diferença. Quer dizer, o jogo estava a ser tão mau, mas lá está, o resto, isso não estava a sair bem, mas o resto está lá sempre presente durante os 90 minutos. Um compromisso, digamos, sim, exatamente, uma união muito grande, toda a gente ataca, toda a gente defende, toda a gente está comprometido com aquilo, e que está a fazer, para quem não vê os jogos, é surpresa, mesmo para mim. Eu não esperava que no final da primeira volta o Castelense fosse o primeiro classificado, olhando aqueles tradicionais candidatos ao título, e que este ano muitas dessas equipas se reforçaram imenso, e bem, têm bons plantéis. Eu já vi jogos ali no Castelo, e vou ver a outros campos, sempre com o Castelense, é quase sempre. Pontes da Barcas, o Atlético, uma boa equipa, o Cardialense, uma excelente equipa, o Cerveira, uma equipa também que este ano parece-me estar bastante mais forte, o Valenciano, a mesma coisa, e o Castelo, olhas para aquela equipa, é quase a do ano passado, foi buscar um ou dois jogadores, lá está aquilo que eu há bocado dizia continuidade, da aposta do Limianos, que o Castelo tem acontecido isso. O Américo tem tido o mérito e a direção também de manter o mesmo treinador, a mesma equipa técnica, e pontualmente três contratações e resolvem e bem, são os olhando para o campeonato, e falamos aqui no Castelense porque há claramente que elogiar, digamos, o trabalho que está a ser feito pelo Castelense, mas até pela experiência que o Rogério tem, porque já disputou vários campeonatos distritais. Eu recordo que ano passado o Monção acabou a temporada com uma vantagem muito confortável. No ano em que o Monção sobe com o Rogério Amorim, foi ali sobretudo a luta entre o Monção e o Atlético dos Arcos. Eu jogou uma finalíssima. Foi a finalíssima que foi no estádio do Dr. José de Matos. Mas basicamente é um clube, dois clubes que disputam o primeiro lugar. Este ano estamos a olhar aqui para a classificação e vemos, eu diria até ao 7º, 8º lugar. O Corense está em 8º, tem 22 pontos, mas tem menos um jogo ainda que o Castelense e que outras equipas que estão acima. O Corrilhá tem 24 pontos, mas também tem menos um jogo, pelo aquilo que me dá a entender. Portanto, há uma diferença de 5, 6 pontos, podem ser menos até, entre o primeiro e o 8º lugar. Algo que eu, sinceramente, não me recordo de ver neste campeonato. Sim, o que é que, tentando analisar de uma forma mais fria, que diferenças é que temos este ano para épocas anteriores? Eu acho que há um maior equilíbrio, mas acho que poderá haver também aqui uma equipa, pelo menos, ou duas, que poderão estar um pouco abaixo daquilo que era esperado. Eu recordo, dou um exemplo, o caso do Ponta Barca é uma dessas equipas, que para mim é o principal
principal favorito, mas começou muito mal o campeonato. Aliás, acho que perdeu o primeiro jogo com o Caminho. Exatamente. E depois tem uma série de Chegou a estar a 9 pontos da liderança e agora está mais perto. Eu vi-os em casa com o Castelense em Ponta Barca e empataram o jogo 2-2, estando a perder sempre esse jogo. E o empate acabou por ser justo, mas esperava que aquela equipa naquela altura já estivesse num outro patamar de rendimento. Sei que tiveram muitos problemas com lesões, muitos problemas mesmo, e que agora pouco a pouco está agora a surgir, e acho que não irá parar tão cedo. Irá, para mim, continuo a achar que é o principal. Portanto, acredito que Ponta Barca, mesmo com aquele início titubeante, ainda é para mim, o maior é o principal. Aliás, eu também acho que Ponta Barca tem menos um jogo e que se ganhar esse jogo passa para o primeiro lugar. Exatamente, portanto, sim, porque há aqui a questão depois do Caminho também, e há outros jogos para acertar o calendário ainda. Sim, portanto, eu acho que o Ponta Barca poderá agora na segunda volta fazer a diferença. Portanto, porque é este equilíbrio? Por um lado, porque eu recordo que o ano passado o Desportivo Monção no início também teve esse pequeno problema, e depois teve 20 jogos a ganhar a seguir, qualquer coisa assim do género. E pode ser que o Ponta Barca consiga. Nunca vai conseguir de forma como o Desportivo e como noutros anos outras equipas conseguem distanciar-se, porque de facto existe um grande equilíbrio. Até o próprio Correlhá, por exemplo, também começou muito mal o campeonato, mas tem vindo a recuperar e já está ali a morder os calcanhares às equipas da frente. Outra grande equipa. Eu acho que do 8º para cima, por aquilo que eu vi, são de facto todas as equipas que podem andar lá em cima. Eu acho que a exceção aqui, a surpresa aqui é mesmo o Castelense. Acho que no início do campeonato ninguém meteria o Castelense no meio de Atlético dos Aros, Cardialense, Valenciano, Barcas, Cerveiras. Poderia andar ali a meio da tabela, ou então tentar um quarto lugar como conseguiu o ano passado, andar ali perto. Não quer dizer que vai conseguir a classificação que está, mas neste momento a grande surpresa pela positiva é de facto o Castelense. O resto eu acho que está aí, tirando o Ponta Barca, que eu esperava mais, não só pela qualidade do plantel, pela qualidade do seu treinador, da sua equipa técnica, por ser o clube histórico também aqui da associação, tem também boas condições de trabalho. Acho que e a minha aposta no início era essa. Ainda continua. Há o Atlético dos Arcos também, que perdeu muitos jogadores para Ponta Barca. Sim, mas a equipa tem-se equilibrado, também foi buscar alguns reforços, alguns jogadores experientes também para esta época. Acredito também que pode entrar nesta luta. Pode o Atlético dos Arcos, eu acho que qualquer uma delas, o Valenciano, o Cerveira, o Cardialense, o Correlhá. O Correlhá também tem um excelente plantel, uma muito boa equipa, eu gostei muito do Correlhá. O Atlético dos Arcos também foi uma das equipas que me agradou bastante, jogou muito bem, apesar de não ter ganho no Castelo, mas também poucas equipas têm ganho ao Castelense. E eu acho que este campeonato, se não fosse... Acha que pode este equilíbrio que está nesta altura latente em termos de classificação pode vir a prolongar-se até ao final Era desejável, não é? Era bom que fosse assim, porque de facto todas as semanas temos grandes jogos, e jogos quer do ponto de vista competitivo, quer do ponto de vista emocional, então sempre aqui há alguma coisa de interessante, e também é este tipo de campeonatos que leva a gente aos campos. Eu tenho assistido a campos bem compostos no futebol distrital, alguns deles mais do que quando venho aqui a Viana ver o Vianense, infelizmente. Mas essa competitividade tem ajudado um bocadinho a que as pessoas se desloquem mais aos campos. Esta competitividade eu acho que é fundamental para isso. Eu sou treinador, sou um homem do futebol, e qualquer jogo pode ser interessante para eu ir ver. Mas uma pessoa que não gosta de futebol, vai ver, mas que no futebol pode não dizer muito, não vai ver um jogo qualquer que sabe que não tem interesse. Num campeonato destes, com a disputa que está a ser feita, com o equilíbrio que tem, é muito mais provável que as pessoas acompanhem mais e que vão aos campos ver os jogos, apesar de agora já haver um ou outro jogo que é transmitido em direto nas redes sociais, mas estar lá e viver aquelas emoções não é a mesma coisa. Portanto, este tipo de campeonatos, com esta competitividade, com este equilíbrio,
são obviamente muito bons para a promoção do futebol. Deixe-me dizer uma coisa, se este campeonato, há bocado analisaste até o 8º classificado, se o Caminha não tivesse desistido, era mais uma equipa, Era mais uma, e atrás, ou melhor, em baixo da tabela classificativa, o equilíbrio também, ia haver uma luta também interessante. Agora, se o Caminha desapareceu, o Deu Cristo é o último que só tem um ponto, está assim um bocadinho desequilibrado, porque senão iríamos ter todas as equipas, em todos os domingos, a lutar por pontos. Umas para subir, outras para não descer, e portanto ainda tornar os campeonatos mais interessantes. A luta para descer nesta altura está definida, uma vez que o Caminha desce automaticamente, depois o Deu Cristo dificilmente vai fugir daquele. Eu tenho uma hipótese, mas se descessem duas... Exatamente, as coisas seriam havia até diferentes. o 10º lugar, estava tudo ali também. Olhando para o campeonato, e é um bocadinho nessa perspectiva que nós estamos aqui a falar, esta competitividade tem a ver com uma melhoria também daquilo que é a qualidade do jogo. Eu acho que hoje em dia não há dúvidas nenhumas de que treina-se melhor, ou seja, os treinadores estão mais bem preparados, os jogadores também se calhar começam a ter também uma mentalidade diferente mesmo a este nível. Há equipas, miúdos que vêm com escalões, ou melhor, de equipas sub-23, do Vizela, do Famalicão, enfim, de vários sítios, portanto, que trazem já uma bagagem em termos de competitividade diferente do que era há uns anos atrás. Tudo isso, em termos práticos, na tua opinião, tem vindo a melhorar a qualidade daquilo que é o campeonato? Mas antes de responder diretamente a isso, e se eu me esquecer de voltar à pergunta, lembra-me, por favor, porque estamos a falar de uma coisa que parece que é senso comum, toda a gente concorda que este tipo de campeonatos é muito bom e faz muito bem ao futebol, havendo competitividade. Esta é uma luta que eu tenho tido ao longo dos anos, em muitos fóruns. E não é só a nível dos séniores. Não, porque isto essa também é outra questão. Vamos ver se temos tempo para falar sobre isso. Por isso é que eu falo nisso, que é muito importante criar quadros competitivos, se for possível, dentro do possível, quem os organiza, que procure este tipo de campeonatos. E principalmente na formação, porque na formação é onde há os maiores desequilíbrios. Mas é possível, do meu ponto de vista, fazer coisas parecidas com esta, levar a que a competitividade depois nos séniores e em todos os escalões de formação seja maior, porque no fundo é isto que nós gostamos, é isto que a gente gosta e é isto que promove o futebol e é isto que também torna cada vez melhor os jogadores. E agora há aquela questão sobre o facto de nós conseguirmos já ir buscar sim. miúdos, que alguns miúdos, estamos a falar de jogadores com 19, 20 anos que têm já uma experiência diferente a nível de futebol. Se também notas que isso tem ajudado um bocadinho quanto tudo isto possa à evoluir. qualidade do jogo, às vezes fico desiludido, vou ver jogos e realmente a competitividade existe, mas às vezes a qualidade deixa um bocadinho a desejar, mas também temos que contextualizar a coisa, não é? Se for vier aqui ver o Vianense, sei que a qualidade de jogo vai ser claramente superior àquela que quando vou ver o Castelense, não é? Portanto, em termos distritais, não é assustador, mas também gostava de ver, principalmente algumas das equipas têm bons jogadores, gostava de ver uma qualidade superior, mas pronto, se calhar sou eu que sou um pouco mais exigente nesse aspecto. Agora, o que eu acho que deveríamos pensar sobre essa situação dos jogadores e refletir um pouco sobre isso, é se de facto existem jogadores em Viana do Castelo em número suficiente para alimentar as 16 equipas, por exemplo, do campeonato da primeira divisão e as 14 ou 15, não sei quantas são, da segunda divisão. E não está fácil isso. Eu, por exemplo, vejo a equipa do Courense, que é tudo não, é muita gente de Braga que vem com uma ou duas carrinhas, vem para lá, porque não há jogadores. Não há um trabalho de base. E não, eles têm informação, mas não há muitos jogadores, não sobram muitos jogadores em Viana, porque para fazeres um plantel com alguma qualidade, aqui só com jogadores do distrito, para alimentar estas equipas todas, não é fácil. E eu também não tenho os números comigo, mas era interessante perceber se os jogadores que nós estamos a formar todos os anos, se são em número suficiente, se não era necessário tentar aumentar o número de jogadores. E outra das coisas que eu acho, porque nós
estamos num distrito e numa associação de futebol muito pequena a nível nacional, né? E comparando aqui, por exemplo, com Braga, acho que esse também era uma das minhas lutas e sinto que tenho sido muito prejudicado por causa disso, que é que nós temos que perceber, se quisermos chegar, não é ao nível deles que nunca lá vamos chegar, mas se nos quisermos aproximar um pouco dos jogadores, dos treinadores, dos clubes, da Associação de Futebol de Braga, não podemos fazer o mesmo que eles, porque eles quase não precisam fazer nada. Claro, só na primeira divisão é a associação que tem mais clubes a nível nacional, Braga. Se descemos por aí abaixo, segunda liga, sei que tem uma série, é enorme, são enormes, têm jogadores, têm tudo, têm campos, têm boas condições. Portanto, eles não precisam fazer muito. Nós não, nós, pelo contrário, se quisermos alguma vez encurtar diferenças, temos que fazer muito mais do que eles fazem. Isto leva a uma questão, não vamos ter muito tempo para abordar, mas sim, poderemos, no futuro poderemos ter uma conversa sobre isso. O Rogério esteve, digamos, ligado a uma candidatura à Associação de Futebol de Viana do Castelo, na altura liderada pelo António Amaral, em que o Rogério Amorim chegou, digamos, a apresentar alguns uma alteração dos quadros competitivos, com uma alteração de quadros competitivos, e parece-me que eventualmente até com... Aliás, houve algumas alterações que foram feitas exatamente com esse modelo. Porque a nível da formação, eu vou acompanhando às vezes uma outra, digamos, um outro campeonato. Ano passado, por exemplo, tive a ocasião de acompanhar o Sub-15, por razões que também têm a ver com o facto do meu filho estar a treinar e, portanto, estava a acompanhar, acompanhei o campeonato, e há ali um desnível às vezes muito grande entre algumas equipas. Eu recordo-me que a semana passada, em Júniors, por exemplo, o Vianense ganhou aqui 23-0 ou 24-0 ao Melgacense. O Melgacense acho que se apresentou com 8 jogadores apenas. Estas coisas têm que ser, digamos, esta questão da alteração dos quadros competitivos e criar aqui algumas linhas, digamos assim, que possam impedir estas situações, porque de facto isto não é benéfico nem para quem ganha, nem para quem perde. Enfim, penso que o futebol acaba por perder um bocadinho com isto. E os miúdos, principalmente, perdem muito com isto. Isto leva a ter que repensar um bocadinho exatamente algumas destas questões. Isso é o que me tem feito, porque eu não tinha necessidade nenhuma de me estar a meter nestas coisas, até porque acho que não é... Se calhar não tenho muito jeito para isso, para ser dirigente associativo, neste caso na Associação de Futebol de Viana, mas entrei em duas eleições, nas duas últimas eleições. A primeira, estando fora, não fazia parte dos órgãos sociais, mas estava claramente a apoiar a candidatura do amigo Amaral. Mas antes disso, e isso tem uma história, a candidatura não surgiu por acaso. Antes disso, eu e ele, propusemos ao engenheiro Sarra, na altura, apresentámos um projeto de alteração dos quadros competitivos, e uma das coisas que nós fizemos foi não haver aqui lealdade com as pessoas, nomeadamente com o Presidente da Associação, em que antes de apresentarmos isso fomos mostrar, dizer o que é que pretendíamos, porque é que pretendíamos isso, e eu acho que ele levou mal a essa situação. Não foi o Amaral que foi falar com ele, foi-lhe apresentar o projeto, e depois mais tarde acabámos também por apresentar isso à imprensa e apresentámos numa assembleia de clubes onde aquilo correu tudo mal, e, enfim, é melhor nem sequer falar nessa situação. E a nossa única intenção era ajudar, era discutir, era pôr... parece-me que ainda houve alguma discussão, né? As pessoas pelo menos falaram um pouco disso, porque sentia essa necessidade de fazer isso. E depois, porquê? Porque os campeonatos aqui em Viana é o tradicional, quer dizer, é o campeonato corrido a 2 voltas e siga. Nos miúdos não há preocupação de tentar juntar, pelo menos a partir de determinada época, os melhores a jogar com os melhores e os menos bons a jogar com os menos bons, para que exista precisamente esta competitividade. E é possível fazer isso, desde que haja alguém que pense nas coisas, que olhe para o que está a acontecer, o que é que podemos fazer.
E acho que durante muitos anos, aqui em Viana, ninguém se preocupava com isto, não havia umas ideias soltas. Agora agora as coisas, já é diferente. Aquilo que eu tenho já há ouvido, fases finais, já começam a juntar as melhores equipas. Sim, aquilo que eu ouço já começa falar, a ser também diferente. E que também há vontade da alteração agora também dos quadros competitivos. E pronto, isso passou. E nestas últimas eleições o Pedro Bezerra, que também concorreu, também me convidou para fazer parte da equipe, e aí sim já fazia parte dos órgãos sociais, estava no Conselho Técnico, com o Rogério Gonçalves, com o José Carlos, acho que tínhamos uma equipa que poderia, de facto, e tinha vontade de pegar mesmo nisto. Não sei se íamos ter sucesso ou não, mas mudar, pegar, não só porque a situação não é só futebol, não é só no campo que se vê as coisas, que se resolve as coisas, é preciso também alteração dos estatutos, há muita coisa que não faz sentido. E rapidamente, mas continuas a sentir que é necessário de facto haver aqui ainda aprofundar melhor esta alteração dos quadros? Acho que sim, e principalmente discutir isso com as pessoas, porque, Mário, tu numa assembleia da Associação Futebol Viana só tem assento os presidentes, clubes, diretores. Os treinadores, os árbitros, os jogadores, não têm assento, não têm palavra. Claro isso. Que tem já associações que adaptaram os seus estatutos para isso. Mas aqui, Vila Real, não é muito... Os treinadores têm assento nas assembleias, os jogadores, os árbitros. Então os árbitros não devem ser ouvidos, não podem ter opinião, não podem dar a sua opinião sobre melhorar o campeonato, melhorar os jogos, qualquer coisa. Tudo conta. Tudo conta, e os treinadores, que são provavelmente as pessoas que mais sabem da modalidade, não são ouvidos. Quer dizer, isto acho que é necessário. É um assunto que poderia-nos dava para muito mais tempo. Rapidamente, voltando ao futebol, primeira distrital, para este fim de semana regressa então o campeonato, ou melhor, vamos ter mais uma jornada, a jornada 16, aqui com muitos encontros interessantes. Temos um Atlético dos Arcos Correlhá, portanto, grande jogo nos Arcos de Valdevez. Temos também um Castelense Cardialense, acredito que lá estará o Rogério Amorim para ver, e um âncora para aí a Cerveira, atenção ao âncora, que em casa ainda ganhou ao Cardialense recentemente, e há também, um Faxense Lanheses, um Arcozelo Courense, um Valenciano Melgacense, o Valenciano também à espreita para poder eventualmente chegar-se um pouco mais acima em termos de tabela classificativa. Deixa-me só dizer, se for possível, relativamente aqui ao Âncora Praia, que é uma equipa que está abaixo lá do tal 8º lugar, mas só fez pela primeira vez domingo um jogo em casa. Exatamente. Jogos em casa. Aliás, o Âncora ainda pode... E tem uma equipa muito interessante. Viu o jogo frente ao Cardialense, ganhou por 1-0 e tem uma equipa muito interessante. Temos ainda alguns minutos e vamos falar aqui rapidamente da segunda distrital, até por uma razão muito simples, é que o Neves voltou este ano e o Neves é também um clube que diz muito ao Rogério Amorim. Também acredito que tenha ficado satisfeito por ver o Neves voltar a competir, claro, depois daqueles anos de paragem. Claro que fiquei, claramente. O Neves é um histórico desta associação e só tem que estar no ativo e tem que rapidamente regressar à primeira divisão e depois, se houver condições para outros voos, tudo bem, mas acho que no mínimo na primeira distrital tem que estar. E eu, relativamente à segunda divisão, curiosamente, fui ver um jogo só este ano e fui ver o meu Neves, não é? Em Vila Franca, numa altura em que um jogo, não sei se foi um jogo de atraso ou se não houve jogo. Sim, foi numa segunda-feira. Ou isso. Eu fui ver esse jogo também, quando o Neves ganhou por 3-1, salvo erro. Exatamente. E fiquei surpreendido com a qualidade do jogo. Por acaso foi uma das coisas que me surpreendeu, porque não estava à espera que naquela divisão, já há muito tempo que não hacía jogos daquela divisão. Partilho dessa opinião porque vi o jogo e também achei que foi um jogo taticamente e tecnicamente muito bem disputado. Muito bem jogado. Poucos jogos que eu assisti este ano na primeira divisão dependem da qualidade que aquele jogo teve. Quer de uma equipa, quer de outra. Ganhou, do ponto de vista, a melhor equipa, claramente. Mas o Vila Franca fez um bom jogo. Fez um excelente jogo também. O Vila Franca foi de facto um jogo que valeu a pena estar ali do primeiro ao último minuto a assistir. Portanto, bons golos e muito bem jogado. Gostei muito do jogo. E surpreende-me depois a seguir esse jogo, vi o Neves até estava em crescendo e agora com pelo menos 2 ou 3 grandes reforços, não é? O Vítor Sousa e o Kitsch
e penso que mais algum jogador. Mais o Simão Bezerra também estava no E de Valenciano. repente Teve ali 3 jogos sem ganhar. Quebrou ali um bocadinho, perdeu em casa com o Rayanes, mas também está ali muito... Empatou com a Decas também está ali um equilíbrio muito... Está um campeonato também bastante interessante. Nesta altura temos Rayanes, Távora na frente com 36 pontos, o Adecas com 33, o Neves com 32, Lanhelas com 31, Campos 31, Vianense B 31. Também há aqui uma disputa muito grande. Ou seja, tal como há menos equipas, mas aqui também na segunda distrital, aqui já se nota um bocadinho mais a decalagem, ou seja, há um conjunto de equipas que claramente estão abaixo das outras. Parece-me que sim. Há menos equilíbrio, digamos assim. Sim, não há tanto, mas mesmo assim não deixa de ser um campeonato interessante. Parece-me que o campeonato também está muito, muito interessante. Agora, eu não posso falar muito porque eu não conheço muito bem a realidade do campeonato. Como disse, só assisti esse jogo e fiquei positivamente surpreendido. Mas também, olhando para aquilo que viu, também começa, se calhar percebe-se um bocadinho que mesmo a nível da segunda divisão já começa a haver aqui algumas ideias diferentes daquilo que havia há uns anos atrás. E sei que há algumas equipas que têm bons plantéis. O Rayanes, eu conheço-me... Tem muita gente experiente. O Rayanes tem 4 jogadores que foram campeões comigo. Exatamente. O Mini, o Jardas, o Palhares e o Arthur. São todos excelentes jogadores. O Jardas, para mim, nessa época foi o melhor jogador do campeonato. E o próprio Lanhelas tem também um bom plantel. Tive uma fase menos boa, está a recuperar agora, já está outra vez a chegar lá. E o Neves também, por aquilo que vi, também gostei muito do plantel do Neves. Portanto, é um campeonato que promete ser acompanhado com algum interesse. Teremos este fim de semana destaque para o Adecas Rayanes. O Rayanes é líder, o Adecas está no 3º lugar. É o jogo grande desta jornada 17, no domingo, a partir das 3 da tarde. A equipa do Neves vai a dar que jogar frente ao Darquense. São 2 dos jogos a destacar. Também um destaque para a deslocação do Vianense B a Vila Fria, também no domingo às 3 da tarde. Estamos praticamente no final do nosso tempo e para concluir, Rogério Amorim, uma questão que tem a ver com, não digo o seu futuro, mas ainda podemos dizer e olhar para o Rogério Amorim como um treinador de futebol ou é um ex-treinador? É um homem que se vai dedicar a outras coisas dentro do futebol? Treinador até morrer, que isso não vai sair mais na pele. Agora, no ativo, pode ser nunca mais, mas há outras coisas que os treinadores podem fazer sem estar a treinar uma equipa de futebol. E eu, ultimamente, para além de ver jogos, não faço muito mais e vou procurando estar sempre atualizado e sempre que possível ter uma conversa, uma discussão com um amigo sobre as coisas que vão acontecendo. Vou tendo e vou estando sempre, pelo menos mantendo-me atento e atualizado sobre todas estas situações que vão surgindo. Mas se voltasse ao ativo, teria que ser algum projeto que de facto pudesse ser aliciante nesta fase da carreira? Que me dê alguma motivação. Têm surgido algumas coisas, mas com as quais não estou disponível para pelo menos neste momento, para treinar qualquer clube, mas estou disponível para treinar, obviamente. E é uma paixão que há muitos anos e que não desaparece assim de um dia para o outro, mas também não estou obcecado por isso, como quando tinha 30 anos ou 40 anos, estava mesmo empenhadíssimo e procurávamos sempre ter clube e felizmente ao longo da minha carreira fui tendo sempre clube. Nestes últimos anos é o tempo que eu estou há mais tempo parado, mas não passa nada. Ok, Rogério, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado eu. Foi um gosto ter-te aqui para falar um bocadinho sobre o futebol, não sobre os campeonatos, mas também sobre o futebol em si. E se calhar ficaram aqui algumas coisas ainda por dizer e algumas coisas por falar, mas teremos a ocasião de, se calhar, noutras oportunidades e até, se calhar, fazer uma conversa mais abrangente sobre algumas das questões que foram aqui levantadas e que são questões importantes para aquilo que é o futuro do futebol, sobretudo no distrito de Viana do Castelo. Uma vez mais, agradeço a presença do Rogério Amorim. Finalizamos esta emissão, já sabe, amanhã, a partir das 3 da tarde, vamos estar em Chaves para esses Chaves B Sport Clube para acompanhar também toda a jornada 14ª do Campeonato de Portugal. Uma muito boa noite, um bom fim de semana para todos. Amanhã contamos consigo. Boa noite. GCFM Sport Zone.